Olá, eu sou a Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Hoje trago-vos um tema de resposta muito simples, mas que eu acredito que a maioria dos pais não a conhece. Vamos saber quando é que nós devemos levar pela primeira vez o nosso filho ao oftalmologista. Para isso tenho o depoimento da doutora Teresa Diná Bragança. Fiquem atentos que de certeza que vão aprender alguma coisa hoje. Para levar os filhos pela primeira vez ao oftalmologista. Muitos pais têm dúvidas em relação ao facto dos filhos saberem ou não ler e não poderem colaborar convenientemente num oftalmologista. Isso é uma ideia errada. A ideia de que as pessoas precisam de saber ler para colaborar não faz muito sentido. Nós temos métodos para avaliarmos as crianças, mesmo que não saibam ler, ou até que colaborem muito pouquinho. Normalmente, o que é preconizado atualmente é o seguinte: as crianças devem ir pela primeira vez ao oftalmologista por volta dos 3 e voltarem aos 6, se não tiverem nenhuma patologia suspeita. E quero eu dizer com isto o seguinte: se as crianças tiverem alguma coisa que faça com que os pais suspeitem que há alguma doença oftalmológica, tipo um estrabismo, que é desviarem um olho vermelho, alguma doença grave na família, isso então não tem que seguir esta regra. Tem que ir ao oftalmologista o mais precocemente possível para tirarem as dúvidas. Portanto, uma criança que não tenha um histórico de patologia ou de suspeita de patologia deve ir entre os 3, a primeira vez aos 3 e depois posteriormente antes de entrar na escola primária. Uma criança que exista qualquer suspeita não tem que esperar por estes timings, tem que ir ao oftalmologista de imediato. Pronto, acho que isso de facto é o que deve ser feito. Os oftalmologistas conseguem fazer exames a bebés? Os oftalmologistas conseguem fazer exames desde que se nasce até um moribundo. Nós conseguimos fazer exames a todos e até conseguimos perceber se as pessoas têm alguma doença grave, se até precisam de óculos. Tudo isso é possível fazer num bebê que não colabora, porque temos meios para os fazer. Nós não precisamos dos miúdos estarem a olhar fixamente para nós, a verem as letras, a portarem-se muito bem. Nós temos meios capazes de percebermos se os meninos têm algum problema em termos de graduação, temos meios para percebermos se os miúdos têm algum problema em termos do próprio olho, se nasceram com cataratas, se têm glaucomas, se têm lesões no fundo do olho, que tudo isso pode interferir de uma forma mais ou menos definitiva com a visão da pessoa depois um dia no futuro. E, portanto, nós temos capacidade de o fazer. Pensar que devemos esperar por uma idade mais próxima de uma melhor colaboração, às vezes é um contrassenso. E porquê? Porque em oftalmologia, a maior parte das patologias e a maior parte das patologias que nós temos nas crianças são patologias que têm a ver com óculos, que nós chamamos erros refrativos. A maior parte dessas patologias, quando são diagnosticadas muito precocemente, nós conseguimos recuperar a criança. E quero eu dizer com isto, recuperar como? A maior parte dos pais pensam que quando um oftalmologista diz que a criança vai pôr uns óculos para recuperar, pensam que significa pôr uns óculos para depois curar aquele problema e não ter óculos quando for adulto. Não é isso que nós chamamos de recuperar. Recuperar quer dizer a criança, nós queremos que a criança, quando põe os óculos, tenha a capacidade de ver o máximo possível. Porquê? Porque há miúdos que têm graduações diferentes nos dois olhos. Há um olho diferente do outro. E quando assim é, e o miúdo é pequeno, o que é que acontece é o seguinte: o cérebro não está a ser estimulado da mesma forma. O cérebro que tem a melhor imagem, a parte do cérebro que recebe a melhor imagem, fica bem estimulada. E a parte do cérebro que recebe pior imagem fica mal estimulada. O que é que acontece? Nós vemos com a junção de duas imagens, do olho direito e do olho esquerdo, que são mais ou menos semelhantes.
Têm pequenas diferenças, mas são mais ou menos semelhantes. A junção destas duas imagens dá-nos uma sensação de profundidade, a que nós, oftalmologistas, chamamos estereopsia. Pronto, quando nós temos um olho que vê bem e outro que vê mal, o cérebro da criança não consegue juntar as duas, nem o da criança nem o adulto não consegue juntar as duas para dar uma noção de profundidade. Então há uma grande baralhada no cérebro e o que é que o miúdo faz? O miúdo assume a imagem do olho que vê bem e a imagem do olho que não vê bem deixa de funcionar, deixa digamos assim, o cérebro deixa de a validar. E o que é que acontece? Como eles são muito pequeninos e estão ainda num período em que o cérebro está a ser estimulado, aquela área do cérebro não é convenientemente estimulada. Então o que é que acontece? O menino fica com aquilo que na gíria se chama o olho preguiçoso e que em oftalmologia se chama uma ambliopia. E o que é que isso significa? Significa que um dia, se for maior, quando for maior e for pôr uns óculos, não vai ver nunca desse olho. Porque o olho não vai, provavelmente até tenha a lente correta, mas o cérebro não sabe interpretar a imagem. Portanto, é que as crianças devem ir precocemente ao médico, aos 3 anos é ótimo, para percebermos se os dois olhos veem iguais e se os dois olhos não virem igual, fazermos uma estimulação do olho que está pior. Por isso é que muitas vezes nós vemos meninos, colegas dos nossos filhos, com um olho tapado e outro destapado. Esse olho que está tapado é o olho que vê bem. Está a ser penalizado para que o outro faça o trabalho, para que o outro seja estimulado. E é com este tipo de tratamentos que muitas vezes nós recuperamos a função visual. E, portanto, quando nós dizemos que uma criança tem que ir ao médico para ficar tratado, não quer dizer para ficar sem óculos na vida adulta. Quer dizer para ficar com uma visão de 100% em cada um dos olhos um dia quando for adulto. E é isso que nós queremos dizer com o simples, este menino tem que ser tratado. Está bem? Ok? Pois é, pais, já sabem, quanto mais cedo levarem os vossos pequeninos ao oftalmologista, melhor. Caso exista algum problema, mais rapidamente é detectado e trabalhado. E estes e outros temas eu vou-vos trazer muito em breve. Fiquem atentos, subscrevam a página, façam like no Facebook, partilhem ao máximo, vejam o YouTube, sigam o Instagram. Nós vamos andar por todo lado e sempre com imensas novidades e temas que te interessam.